Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Projeto Elétrico na Prática, episódio número 85. Não, você não leu errado, são 85 episódios. Não, você não está enganado, realmente são gratuitos, disponíveis para vocês aqui no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá uma olhada no conteúdo vasto, profundo que tem nesse canal sobre projetos elétricos. É o meu prazer compartilhar com vocês esse conteúdo de qualidade, gratuito, que realmente ajuda vocês a desenvolverem os projetos e principalmente a desenvolverem a carreira, o lado comercial, o lado estratégico, para que você possa empreender na área de projetos elétricos, para que você possa realmente triplicar a sua renda ou até muito mais, assim como vários dos meus alunos estão conseguindo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje nós temos uma aula especial para vocês aqui, critérios para divisão de circuitos elétricos. Como dividir circuitos elétricos, não só residenciais, mas também comerciais, industriais. Então vamos falar de tudo isso aqui, é um assunto que gera muita dúvida, tem umas coisas que com o passar do tempo o pessoal acha que já é normativo, que está na norma, mas não está, tá? Então a gente vai ver detalhes aqui e, claro, na prática a gente vai sempre colocar uma aplicação aqui para vocês ao final do conteúdo. Então tem muita coisa boa, se prepara, porque essa aula está especial, preparada para vocês. Nessa série de vídeos, Projeto Elétrico na Prática, a gente aprofunda os conceitos dos projetos que são ensinados dentro do curso Projeto Elétrico. São eles instalações elétricas internas, geração fotovoltaica, medição coletiva e subestações, tudo isso em AutoCAD e no Revit. Então, qualquer semana você pode encontrar um dos conteúdos novos aqui sobre esse mundo, sobre esse universo de projetos elétricos. Então, sem mais demoras, vamos rodar a vinheta e vamos direto para a aula de hoje. Critérios para divisão de circuitos elétricos. Olha só, na fase de planejamento de um projeto elétrico, uma fase prévia que você está começando a trabalhar, começando a pensar no projeto, você precisa ter um dos pontos de muita atenção como é que eu vou dividir os circuitos. Essa etapa vem imediatamente após o levantamento de cargas, tá? Então imagina aí, você pegou uma planta do arquiteto ou do engenheiro civil, a planta está lá limpinha para você trabalhar nela. Primeira coisa que você faz, você estuda os ambientes, você vê qual é a área, o perímetro de cada ambiente, e depois você começa a pensar no levantamento de cargas. Você começou a fazer o levantamento de cargas, define a potência de cada ponto de tomada, você define a potência de iluminação, você define a potência dos pontos de uso específico, as potências de algumas máquinas, e aí você coloca tudo isso no desenho, depois você vai escolher, então, beleza, como que eu vou agrupar essas potências, essas cargas em circuitos. Essa é a hora que entra esse conteúdo que você vai aprender na aula de hoje. Como é que eu vou, quais são os critérios para eu dividir? O que a norma a NBR 5410 especialmente vai me falar, vai me orientar para eu tomar essa decisão como projetista. Você vai ver que aqui muito desse trabalho fica realmente ao critério do projetista. E existem casos particulares em que você vai ver que a norma tem sim algumas restrições, algumas orientações, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. A NBR 5410 vai dividir o tipo de projeto com relação aos circuitos. Ela divide o tipo de projetos em dois tipos. Você vai ter aí os que são locais de habitação e os que não são locais de habitação. Ou seja, todo o restante que você puder imaginar. Tá? Então, aqui no item 4255, você vai encontrar uma orientação para todo o restante. Todos os ambientes que você imaginar que não são locais de habitação, você tem essa orientação aqui de forma geral. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Então, olha só, vamos começar. Vamos aprender a ler a norma e interpretar a norma por partes. Pessoal, numa norma técnica, cada palavra importa. Cada palavrinha é importante. Você não pode ler assim, rápido, circuito terminais em particular deve ser previsto circuito terminal distinto. Pronto. Não, pessoal, não. Você tem que ler por partes. Muita atenção. A primeira palavra que eu chamo a atenção aqui para vocês é essa. Devem.
devem ser. Quando fala devem, não está dizendo, olha, se você quiser, se você desejar, você pode usar isso ou aquilo. Não, não é assim. A palavra deve é imperativo, é uma ordem. Você tem que usar isso. A norma tem força de lei. Se você não estiver usando isso, se você não estiver seguindo isso, você está descumprindo uma lei. Tá? Então, devem. Cuidado com as palavras, tá? Toda vez que aparecer a palavra deve, isso significa uma prescrição, uma orientação obrigatória, tá? Um pedido obrigatório que a norma está lhe pedindo. Olha, projetista, faça isso, ok? Então, beleza. Já entendeu aí como é que a gente vai ler essa norma, né? Devem ser individualizados pela função. Então, quando fala individualizados, olha, mais uma vez, palavra por palavra, individualizados. Gente, individualizado quer dizer separado. Separado. Então, você não pode, por mais que você queira, talvez, não sei porquê, talvez, mas alguém pode querer, né, colocar todas as cargas em um circuito só. Não, aqui a norma pede, deve ser separado, individualizado. Ou seja, você pode ter vários circuitos, você precisa ter vários circuitos. Vários quantos? Dependendo das funções que você tiver. Das funções que você tiver. Okay? Então, olha só, aqui nesse item, lembrando, esse item está falando de todos os locais que não são locais de habitação. Tá? Então, nós estamos falando de quê? Edifícios comerciais, salas comerciais, estamos falando de instalações industriais, instalações internas de indústrias, instalações de circuitos terminais das indústrias, instalações de máquinas nas indústrias, instalação de iluminação industrial, galpões industriais, shoppings, centros comerciais, shopping center, tudo que você imaginar, hospitais, clínicas, escolas, são locais que não são de habitação. É difícil até lembrar aqui porque é tudo, gente, é tudo. Tá? Então, a única orientação que a gente tem na norma, NBR 5410, para os locais que não são locais de habitação com relação à divisão de circuitos, tá? Divisão de circuitos é essa que você está vendo aí. Então, primeira orientação, você precisa individualizar. Não é que eu queira, não é uma opção, eu devo. Então, se eu tenho ar-condicionado, eu vou separar o circuito de ar-condicionado. Se eu tenho iluminação, eu vou separar o circuito de iluminação. Se eu tenho tomada de uso geral, eu vou separar a tomada de uso geral em circuitos. Se eu tenho uma tomada que é um uso específico, por exemplo, eu tenho um circuito, um grupo de cargas aqui, como esse aqui que você está vendo na imagem. Ó. Um grupo de cargas que vai alimentar um grupo de máquinas. Tá? Motriz, força motriz. Isso é uma função diferente. Isso é uma função diferente. Então eu preciso individualizar esse circuito. Se eu quiser, eu posso individualizar por motor ou por centro de carga. Mas eu preciso individualizar pela função. Tá? Essas cargas aqui têm uma função. Então eu preciso individualizar o circuito. Ok? Ficou claro? Essa orientação é curta, mas é muito abrangente. Você vê aí que está abrangendo todo tipo de instalação elétrica, exceto os locais de habitação. Tá? E olha só que interessante, aqui fala que devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Então, segunda observação, segunda orientação, ó, mais uma vez eu vou chamar a sua atenção, devem, tá? Deve ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e para pontos de tomada. Pessoal, cuidado, tá? Quando fala ponto de tomada, é o local, a caixa onde você está prevendo uma potência de tomada, tá? Tomada de corrente é onde você vê lá os 3 pinos. Isso é a tomada de corrente. Só que você pode ter um local que você tem 4, por exemplo, 4 pontos, 4 tomadas de corrente, tá? 4 tomadas de corrente. Isso em conjunto está numa caixinha 4x4. O azul é o ponto de tomada. Ponto de tomada que a norma fala é o azul, é a caixa, o local. Nesse local existem 4 tomadas de corrente. Tomadas de corrente, né? Aprenda essa diferença, tá, pessoal? Então a norma diz aqui o seguinte, olha, instalações que não são instalações de habitação, você obrigatoriamente, você difere o circuito de iluminação e o circuito para pontos de tomada. Acabou a conversa. Cuidado, gente. Toda instalação comercial, industrial e também comercial, no caso de shoppings, você tem que ter iluminação e tomadas separados em circuitos diferentes.
Então a gente é obrigado a individualizar os circuitos pela função e a gente é obrigado a criar circuito para iluminação e criar circuito para tomadas. Em resumo desse item, aí você tem toda a liberdade do mundo dentro das instalações industriais, comerciais, para criar os seus circuitos, para separar os seus circuitos, seguindo apenas essas restrições que você viu que são pequenas, tá? Separar a iluminação em tomadas e individualizar os circuitos por função. Essa é a única orientação que nós temos dentro dessa norma 5410, no item 4255, ok? Aí agora a norma vai entrar em um contexto bem específico. Ela vai entrar no contexto agora de locais de habitação. Quando ela entra em locais de habitação, ela está falando lá no item 9531, NBR 9531. Tá? Dentro do item 953, se não me engano, já está tratando locais de habitação. E o que são esses locais de habitação? Só para ficar claro: residências, edificações verticais ou horizontais, condomínios, por exemplo, loteamentos, condomínios de residências, ou grupo de apartamentos residenciais, e também envolve, pessoal, hotelaria, pousadas, resorts, né? Tudo que você possa imaginar que são locais de habitação, temporários ou não, tá? Vestiários, por exemplo, local de habitação temporário, também é considerado um local de habitação. Então, dentro desse contexto, que não é pequeno, mas abrange aí uma grande parte de instalações elétricas, não tanto quanto aquele outro item, porque aquele outro item abrange tudo no mundo. Esse item aqui, o 953, ele limita locais de habitação, mas não é só casa, tá? Não é só casa. É casa, hotel, pousadas, tá? Resorts, tudo isso que você possa imaginar que são locais de habitação. Então não é pouca coisa não, tá? Aí você tem uma série de especificações. Então a gente vai entrar agora, a gente viu a visão geral e agora a gente vai entrar no específico, tá? Sempre gosto dessa forma de aprendizado. Você começa vendo o que é geral e depois você vai afunilando, né? Afunilando para o específico. Agora nós vamos ver prescrições, ou seja, normas, né? Itens obrigatórios, mas específicos para os locais de habitação. Ok? Então vamos lá. Primeira, tá? 9531. Vamos ler com cuidado, tá? Lembrando do jeito que você aprendeu aqui de como ler a norma. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes, mais uma vez a palavrinha mágica, gente, deve, não é uma opção, é um dever, deve constituir um circuito independente. Beleza. Então aqui a gente já tem uma grande orientação. Vamos destrinchar um pouquinho mais, porque a frase é pequena, curta, mas é abrangente pra caramba. Olha só. Ponto de utilização. Tá? Todo ponto de utilização. Ou seja, ela está querendo se referenciar ao ponto de tomada de corrente. Tá? Todo ponto de tomada de corrente, onde você vai instalar uma máquina. Ou você está prevendo um ponto de tomada de corrente que você imagina pelo layout do arquiteto, pelo layout do engenheiro civil, você imagina que naquele ponto ali vai ser usado um equipamento. Esse equipamento, olha só, de modo exclusivo. O que é o modo exclusivo, pessoal? O modo exclusivo é quando você prevê um ponto que você sabe que vai ter uma máquina ali presa, fixa, estacionária ali, parada naquele ponto, tá? É muito utilizado, por exemplo, em um layout de uma residência, de uma cozinha, de um apartamento, de uma residência, que você tem um layout todo preparado ali e tem aquela tomada ali já pronta no local da geladeira, por exemplo. Ou uma tomada pronta na lavanderia, naquele local específico ali onde vai ter uma máquina de lavar. Isso é um modo exclusivo, tá? Modo exclusivo. Você tem previsto ali um ponto específico que você sabe o que é que vai usar. Mas pode ser também virtualmente dedicado. Ou seja, pelo layout sugestivo, parece, tudo indica que ali vai ser usado máquina tal. Tá? Por exemplo, eu tenho uma das tomadas em cima da bancada da cozinha, eu tenho uma das tomadas que pelo layout, tudo indica que pode ser usado uma cafeteira elétrica. Tá, então eu vou escolher uma dessas 3 tomadas e vou colocar que ela é virtualmente dedicada para a minha cafeteira elétrica. Nada me obriga, o utilizador final da instalação elétrica, o consumidor, né, o dono do apartamento, o morador do apartamento, nada obriga ele a usar a cafeteira ali naquela tomada. Mas eu, no projeto elétrico, eu coloquei uma daquelas 3 tomadas como virtualmente dedicada para uma cafeteira elétrica. Muito provavelmente aquela tomada vai ter os pinos maiores.
tomada de 20 amperes. E aquela tomada de 20 amperes, quando o utilizador da instalação for ver, se ele tiver um equipamento, uma cafeteira, normalmente a cafeteira tem o pino específico para 20 amperes, né? Então, óbvio, ele vai escolher uma das tomadas que vai encaixar. Então, com isso a gente meio que orienta. Mas aquilo ali não é uma máquina estacionária, ele pode usar aquela tomada para outra coisa, tá? Então, não é totalmente de modo exclusivo, mas é virtualmente dedicado. Ficou claro? Então, beleza. Estou falando de ponto de utilização, tomada de corrente. Pode também não ser uma tomada de corrente, tá, pessoal? Quando fala ponto de utilização, por exemplo, pode ser um ponto de alimentação de ar-condicionado. Um ponto de alimentação de chuveiro elétrico, que talvez não tenha tomada de corrente, tá? O ar-condicionado, por exemplo, a maioria das instalações de ar-condicionado, você não vê uma tomada. Você vê um ponto previsto ali de elétrica para o uso do ar-condicionado. Tá? Então, é um ponto de utilização. Enfim, agora que você entendeu o conceito, vamos ver qual é a prescrição da norma, tá? A prescrição da norma é o seguinte, ó. Equipamento superior a 10 amperes. Então, se eu tenho um equipamento superior a 10 amperes, por exemplo, chuveiro elétrico, um ar-condicionado, uma cafeteira elétrica, esse circuito que eu estou prevendo que vai ter um equipamento ligado nele maior do que 10 amperes, ele tem que ser um circuito separado. Ele tem que ser um circuito independente. Observe que no item anterior, quando a gente está falando de instalações comerciais e industriais, tá? Não tenho nenhuma prescrição para isso. Então, nada me impede de chegar aqui nesse comércio, aqui, por exemplo, tá? Nesse comércio, e instalar aqui 2 ar-condicionados em um mesmo circuito. Nada me impede. Pelo menos não na norma. Mas nas boas práticas, no bom senso, é interessante eu instalar ar-condicionados em circuitos diferentes. Por quê? Porque eu posso ter opções de manutenção mais fáceis. Tá? Eu posso desligar o circuito e continuar com outros ar-condicionados ligados para manutenção. Então, é uma boa prática. Mas veja que não tem isso na norma para instalações comerciais e industriais. Não tem isso na norma dizendo que você precisa colocar equipamentos maior de 10 amperes em circuitos independentes. Mas quando a gente vai para o local de habitação, aí a história muda. Em locais de habitação, residência, apartamentos e hotéis, por exemplo, a gente tem uma prescrição da norma. Circuitos independentes, obrigatório para qualquer equipamento que excede 10 amperes. Veja a diferença, tá? E aí, ó, deve. Não é uma opção, é dever. Então, essa é a primeira prescrição da norma, primeira obrigação da norma quando você tem um circuito independente. Agora, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Veja só. Isso aqui ele vai caracterizar o circuito exclusivo, tá? O circuito exclusivo que a norma anterior, da 5410, chamava de tomada de uso específico, né? Hoje a gente não vê essa palavra específica lá na norma, mas está refletida a ideia nesse item, tá? Então nós continuamos chamando, né? Popularmente a gente chama esse circuito aqui, maior do que 10 amperes, de TUI, tomada de uso exclusivo, ok? Tomada de uso específico. Tomada de uso especial, você pode chamar de qualquer jeito, tá? Mas essa, a ideia, né, o geral está refletindo aí nesse item 9531. Agora veja que aqui, nesse item, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nesse item aqui, você não está sendo obrigado a deixar todo o circuito da instalação elétrica limitado a 10 amperes. Tá? Você não está limitado. Não. Ah, todo o circuito tem que ter no máximo 10 amperes. Não é isso que esse item está dizendo, tá? Então começa a raciocinar junto comigo aqui para a gente ver as prescrições, para a gente ver as orientações que nós temos nesse assunto. Então, em resumo, nesse item aqui, o que a gente viu? Se eu tenho um circuito que vai alimentar uma máquina de modo exclusivo ou virtualmente, que vai ser maior do que 10 amperes, uma carga maior do que 10 amperes, eu preciso fazer um circuito exclusivo para esse ponto de utilização. Lembrando que pode ser por ponto de utilização, me dá a entender que é uma tomada de corrente ou não, tá bom? Então, para reforçar a ideia que esse item da norma quer nos passar, vamos lá. Esse item limita a potência dos circuitos elétricos? Não limita, pessoal. Primeiro, cuidado, esse item está restrito em locais de habitação. Locais de habitação. E ele trata de equipamentos. Tá? Olha, equipamento. Ele não está tratando de tomada de uso geral. Tem gente que pega esse item e fala assim, olha,
eu tenho um circuito de tomada de uso geral, a famosa TUG, né? E eu não posso exceder os 10 amperes em um circuito. Pessoal, isso não existe, não é isso que está dizendo nesse item. Não é isso. Tá? 10 amperes você pode ter instalação 10 vezes 220 em circuito monofásico ou 10 vezes 127. Tá? Aí você chega numa potência e você acha que essa potência é a potência máxima de um circuito. Não é. Isso não existe. Não é esse item não está falando isso. Muito cuidado para não interpretar a norma de forma errada. Tá? Esse item está tratando de quê? Está tratando de equipamentos. Então vamos reforçar. Chuveiros elétricos, cafeteira elétrica, ar-condicionado. Eu posso prever pontos de utilização ou tomadas de corrente que eu sei que vai exceder os 10 amperes. E se eu estou no local de habitação, eu preciso deixar isso individualizado. Cada ar-condicionado com seu circuito. Cafeteira elétrica vai ter um circuito para ela, chuveiro elétrico vai ter um circuito para ele. Se eu não estou no lugar de habitação, eu não tenho que seguir essa regra. Mas é recomendado seguir a regra, mas não é obrigatório. Mas se eu estou no local de habitação, eu tenho que seguir essa regra. Nada de colocar 2 ar-condicionados no mesmo circuito. Nada de colocar 2 chuveiros elétricos no mesmo circuito. E está aqui o motivo de todo mundo saber disso. E de a maioria das pessoas seguirem realmente essa recomendação. Ok? Beleza, pessoal. Então, isso já tira uma grande dúvida. Marcelo, existe limite de potência para um circuito elétrico? Muita gente já me perguntou isso, tá? E a resposta é não, não existe. Não existe na norma limite de potência. Não existe. Agora, é uma boa prática, vou falar para você e vou marcar de verde, ó. Boa prática. É uma boa prática limitar o circuito em 16 amperes. Tem gente que gosta de limitar em 10 amperes. Tem gente que vai até 20 amperes, tá? Por que isso é uma boa prática? Gente, para poder dividir melhor a instalação, para poder deixar os condutores elétricos, né, trabalharem de forma mais suave, para não sobrecarregar um circuito, para facilitar o balanceamento. Então, é uma boa prática a gente trabalhar com essa média. Então, por exemplo, se você pegar aí a média de 16 amperes e trabalhar com 127 volts, você vai ter uma potência média aí, deixa eu calcular aqui junto com vocês. Calcula para mim aí. 16, né, tensão, 127, circuito monofásico. Eu vou ter aqui 2032 watts. É uma potência média, recomendável, mas não é obrigatório, não é normativo, tá? E se você estiver trabalhando com 220, né, monofásico, vai dar quanto? 16 vezes 220, vai dar em média de 3.520 watts em um circuito, tá? Tem gente que pensa isso aqui, pega isso aqui, interpreta errado a norma e coloca como lei. Não é lei, não está na norma. Mas isso ficou conhecido como uma boa prática. Se você não conhece, agora você está conhecendo. É uma boa prática. Tá? Então, os circuitos não passam de 2.000 watts em 127, não passam de 3.500 watts em 220. É uma boa prática, não quer dizer que é obrigatório na norma. Tá? Não para esses circuitos de tomada de uso geral, pelo menos, tá? Não é para circuito de iluminação, exclusivo de iluminação, circuito exclusivo de tomada de uso geral, não é um item normativo. Agora a gente vai ver que existe um detalhe do detalhe do detalhe que limita o circuito, limita a potência do circuito. E a gente vai ver esse contexto, porque isso é um detalhe, não é a visão geral, tá? Então, na visão geral, em circuitos, tanto em habitação quanto em locais de não habitação, não existe limite de potência, existe uma boa prática que você segue, se você quiser, fica a critério seu como projetista, ok? Deixa eu limpar um pouquinho essa tela aqui, porque agora ficou toda cheia de anotação, né? Só para fazer o meu ponto aqui, ficar claro para vocês. Deixa eu limpar mais um pouquinho, porque a gente vai talvez voltar aqui. Gente, ficou claro então aí, né? Não existe limite de potência para circuito elétrico no contexto geral, ok? Então vamos para frente. Olha, a norma chega aqui com mais um item importante, tratando aí de divisão de circuitos. O item 9532. O que é que diz o 9532? Vamos ler com cuidado. Mais uma vez, tem uma palavra muito importante aí. Os pontos de tomada de cozinhas, olha, ponto de tomada. Você já aprendeu o que é ponto de tomada e o que é tomada de corrente. Tomada de corrente é diferente de ponto de tomada. Se você não aprendeu, volta para o início da aula e procura lá, não vou repetir, tá?
Você já aprendeu, eu estou fazendo um teste aqui para ver se você está ligado na aula, tá? Ponto de tomada. Quem estiver acompanhando aí ao vivo, coloca no chat qual é a diferença para ver se vocês aprenderam. O ponto de tomada, quando está lá na cozinha, nas copas cozinhas, nas áreas de serviço, nas lavanderias e locais similares, palavrinha mágica, devem, obrigatoriamente, devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação desses locais, de tomadas desses locais. Resumindo, falando no português do Marcelo, que o Marcelo entende, você tem um grupo de tomadas na cozinha? Normalmente nessa região aqui, na bancada, você vai ter algumas tomadas, umas 4, 5 tomadas. Você tem um grupo de tomadas de corrente, você tem um grupo de pontos de tomada. Tá? Então, se você tem um grupo de tomadas que está num desses locais que a gente falou agora, área de serviço, lavanderia e cozinha, gente, separa um circuito só para esse local. Separa um circuito. Não mistura nesse circuito tomadas que estão na sala, tomadas que estão no quarto. Não mistura, tá? É isso que a norma obrigatoriamente pede para você fazer. Eu coloquei aqui, inclusive, varandas, tá? Porque a norma, em outros contextos, em outros itens, ela coloca varanda como local análogo para cozinha, lavanderia e área de serviço, tá? Locais análogos, tá? Então, por mais que não fale nesse item, é interessante você pensar. Grupos de tomada para varanda, circuito exclusivo. Grupos de tomada para cozinha, circuito exclusivo. Grupos de tomada para área de serviço, para lavanderia, grupos de tomada, circuito exclusivo, ok? Então, você, em uma residência, você vai ter um circuito para as tomadas da cozinha. Outro circuito para tomadas da lavanderia. Outro circuito para tomadas da área de serviço. Ah, Marcelo, a cozinha num apartamento tão pequeno fica do lado, se mistura com a área de serviço. Se mistura. A cozinha e a lavanderia e a área de serviço está tipo ali dentro de 2 metros. Está muito perto. O que você pode fazer? Você considera um circuito exclusivo para esse grupo. Para o grupo. Para o grupo, tá? A cozinha está do lado da lavanderia, que está do lado da área de serviço, em apartamentos tão pequenos. Gente, tudo bem, então coloca um circuito só para essa área aqui. Você está atendendo a norma, tá? Você não vai misturar com um circuito de tomada lá da sala. Aí você não está atendendo a norma, tá? Entenderam? Então a gente tem que ser flexível. Quando a norma fala, os pontos de tomada de cozinha, copa, lavanderia e área de serviço devem ser atendidos por circuito exclusivo. A alimentação desses locais, se você tiver áreas grandes, grande número de tomadas, você faz um circuito para a cozinha, um circuito para a área de serviço, um circuito para a lavanderia. Mas se você não tem, se está tudo muito pertinho, muito pequeno, você está atendendo a norma se você fizer agrupar esses pontos de tomada e deixar dentro de um circuito exclusivo, tá bom? De uma forma ou de outra, eu interpreto que você está atendendo a norma fazendo isso, ok? Se você acha que não, então beleza, então separa, não tem problema, tá? O projeto é seu, separa se você quiser, tá? Mas no meu projeto, quando eu vejo que é uma área muito pequena, esses 3 aqui, ó, cozinha, área de serviço e lavanderia, em apartamentos pequenos você vê tudo um do lado do outro, não dá nem para diferenciar. Não dá para diferenciar o que é a cozinha e o que é a área de serviço, está tudo junto. Então eu considero um circuito para esse grupo aí, ok? Essa é uma orientação do item 9522. Vamos para frente? Tem mais. Agora a gente entra em um detalhe muito importante. Esse item aqui é o que gera muita dúvida e muita polêmica. O item 9533. Vamos falar dele aqui. Ele é tão importante que ele reforça o contexto em locais de habitação. Em locais de habitação, admite-se. Olha que interessante. Aqui não está falando deve. Aqui está falando admite-se. Isso é muito interessante. Palavra por palavra. Leia com atenção a norma. Eu não estou falando que você deve. Eu estou falando que você pode. É diferente. Fica ao seu critério como projetista seguir essa exceção aqui. Ou seja, não é obrigatório. Você faz se você quiser. É admissível pela norma que você faça o que eu vou dizer aqui agora. Tá? Então, cuidado com as palavras. Tá? Tratando de uma exceção da regra geral de 4255, que regra é essa?
Essa regra é aquela que a gente viu no começo da aula. Em locais que não são locais de habitação, você obrigatoriamente separa a iluminação de tomada, certo? Mas aqui a gente está falando de local de habitação. Então, é uma exceção da regra geral. Qual é a exceção? Pontos de tomada, exceto, mais uma exceção, 9532, tá? Tá tão confuso aí, deixa eu limpar um pouquinho aqui, ó. Exceto 9532. O que é 9532? É o item que eu acabei de falar. Cozinha, lavanderia, área de serviço e locais parecidos, tá? Então, tirando os locais que não são de habitação, tirando cozinha, lavanderia e área de serviço, os outros locais, quarto, salas, escritórios dentro das residências, né? Que são pontos de estudo, né? Locais de estudo dentro das casas, dentro da residência. O que é que eu posso fazer? Tomada e iluminação pode ficar no mesmo circuito comum. Pode. É admissível. É permitido. Você faz se você quiser. Não é obrigatório. É admitido. É permitido. Tá? Porém, desde que você atenda a condições simultaneamente. Quais são as condições? Vou resumir, tá? Condição B e C. Diz que você tem que ter outro circuito de iluminação. Aquele não pode ser o único. Nem de iluminação e nem de tomada, tá? Você tem que ter outro circuito de iluminação e outro circuito de tomada. Se for só um circuito de iluminação para a edificação inteira, não pode misturar esse circuito de iluminação com o de tomada. Se for um circuito de iluminação ou um circuito de tomada. Agora, não, Marcelo, eu tenho 3 circuitos de iluminação e 3 circuitos de tomadas. Beleza, então um deles, ou mais de um deles, podem ser unidos em um mesmo circuito de iluminação e tomadas. Beleza, isso é o item B e C. Mas o mais importante vem no item A. O que diz aqui? A corrente de projeto desse circuito que você quer fazer juntando iluminação e tomadas não pode passar de 16 amperes. Então, olha o detalhe. Olha o detalhe, ó. 16 amperes. Gente, é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. A corrente de projeto não passa de 16 amperes. Mas é só aqui. É só nessa exceção. É só nesse contexto. Olha o tanto de regra que eu tenho para limitar a potência do circuito. Então, eu estou querendo juntar iluminação e tomada no mesmo circuito. Eu estou no local de habitação, não estou no local comercial ou industrial, e eu não estou na cozinha, lavanderia, varanda, copa, área de serviço. Então, nesse contexto apenas, eu vou estar limitado a 16 amperes. 16 amperes. Aqui é um, tá, gente? 16 amperes. Somente nesse contexto. E aí vamos fazer a conta de novo, né? 16 vezes 127 dá uma potência. Calcula para mim aí. 16 vezes 220 dá outra potência, tá? X e Y. Então, nessa regra apenas, eu estou limitado aqui para X watts ou para Y watts do circuito. Mas isso aqui não é regra geral. Ah, todo circuito vai ter que ter 16 amperes. Não. Isso é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Ok? Agora eu acho que ficou claro, muito claro para vocês, a interpretação desse item aqui da norma. Com isso, a gente resume, então, todos os requisitos que nós temos e chegou a hora, então, de colocar em prática. Vamos praticar junto comigo? Veja que eu tenho agora aí uma instalação elétrica para projetar com vocês. Eu estou olhando aí um escritório, tá, gente? Eu estou olhando um escritório. Veja que eu tenho aqui, ó, vou colocar de azul aqui, eu tenho uma sala comercial, um escritório aqui, grande, né, do presidente, do diretor. Eu tenho aqui mais umas salas de funcionários, aqui. Eu tenho uma cozinha, eu tenho um banheiro e tenho uma sala geral de recepção aí. Isso é um escritório, típica sala comercial, tá? Vou projetar com vocês agora a divisão dos circuitos dessa instalação. Esse escritório podia estar numa indústria, esse escritório podia estar num prédio de escritórios, tanto faz, tá? O que eu quero dar nesse exemplo aqui para vocês não é um local de habitação. Ou seja, qual é o nosso critério? Apenas 2.
que vem do mesmo item da norma NBR 5410, que é, eu preciso individualizar por função, eu preciso também dividir tomada e iluminação em circuitos separados. Tirando isso, eu não tenho limitação nenhuma mais. Eu projeto do jeito que eu quiser. Ok? O que é que você faria? Bom, eu vou te dizer aqui o que é que eu faria. Já que eu não tenho limitação, eu posso fazer o quê? Iluminação, poderia colocar um circuito de iluminação para essa metade e um outro circuito de iluminação para essa metade aqui. Ok? Vou fazer melhor aqui. Ó. Circuito de iluminação 1, colocaria aqui, por exemplo. Circuito de iluminação 2, colocaria aqui. Beleza? Ok. Projetei os meus dois circuitos de iluminação. Agora vamos falar de tomadas. Bom, eu poderia fazer também tomadas, por exemplo. Eu poderia colocar tomadas para esse ambiente aqui de recepção e essas duas salas e essa cozinha. Olha que interessante, o Marcelo está misturando tomada da cozinha com a sala e com o escritório. Como é que pode? Pode ou não pode? Pode, gente. Eu não estou no local de habitação. Se isso aqui fosse uma casa, eu não poderia fazer isso que eu acabei de fazer. Olha a diferença aí, tá? Então eu posso. Eu não estou restrito naquelas regras lá do item 9.5. Não estou. Eu estou lá no item 4.2. Ou seja, locais de comércio, de indústria, shoppings, clínicas, hospitais, etc. Tá? Beleza. E aí eu posso colocar outro circuito de tomadas para essas três salas aqui. Legal. E agora vamos pensar nos equipamentos que são mais específicos. Por exemplo, ar-condicionado. Vou fazer em vermelho, tá? Em vermelho é ar-condicionado. O que eu faço? Bom, eu vou ter ar-condicionado aqui nessa sala, aqui nessa sala, aqui para essa sala, aqui também, ó, um para um lado, um para o outro, e aqui provavelmente eu vou ter um grande ar-condicionado, tá? Ou seja, o que eu posso fazer? Poderia unir todos eles em um circuito? Poderia. Por quê? Porque qual é a função desse circuito? Ar-condicionado. Posso juntar tudo? Posso. Por quê? Porque eu não estou num circuito residencial. Eu estou num ambiente comercial. É interessante? É prático? Não, não é prático. Não é legal. Por quê? Porque se eu tiver que fazer manutenção nesse cara aqui, eu vou desligar todo mundo, vai ficar todo mundo no calor. Se isso aqui for no Ceará, meu Deus do céu, vai matar todo mundo de calor aí nesse escritório. Não vou fazer isso, gente. Então, o que é a ideia legal aqui? Eu vou colocar um circuito para cada ar-condicionado. Um circuito 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 circuitos para ar-condicionados, 2 para iluminação, 2 para tomadas. Ah, aqui tem uma cafeteira elétrica. Por quê? Porque é um escritório. Aqui tem uma cafeteira elétrica, uma tomada mais pesada. Vou colocar o circuito 7 aí da cafeteira elétrica. Legal? Veja que eu não tenho muita restrição, mas eu tenho boas práticas a seguir que eu já ensinei para vocês nessa aula. É interessante que você faça isso. Se for uma indústria, o que a gente costuma fazer numa indústria? Vamos lá, tem aqui uma planta industrial. Vou separar os circuitos. Gente, por função. É por função, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um grupo de cargas industriais aqui, eu tenho aqui uma outra carga, uma outra linha de produção aqui. É por função. Normalmente, na indústria, nós temos painéis que se concentram os grupos de motores. Imagina que aqui tem vários motores, tá? 6 motores. Normalmente eu tenho um painel elétrico aqui, ó, exclusivo para essa máquina. Painel aí. Eu tenho um outro painel aqui exclusivo para essa máquina. Então é muito fácil na indústria você separar os circuitos. Eu tenho um circuito de alimentação para esse painel, para esse e para esse aqui. Desse painel eu tenho os circuitos terminais, digamos assim, que alimentam os motores. Ah, não, Marcelo, agora eu vou fazer a iluminação da indústria. Beleza, um circuito para iluminação. Não, mas é muito grande. Beleza, vou dividir em 2 circuitos de iluminação do meu galpão industrial. É por função. É só essa a recomendação que eu tenho. E claro, não vou misturar o circuito de iluminação industrial com tomadas de uso geral. Por quê? Porque eu estou no ambiente industrial. Não posso de jeito nenhum. Tá? É isso, tá, gente? Esse rabisco todo que você está vendo na tela aí serviu para mostrar instalações comerciais e instalações industriais. Tá? Agora vamos aplicar aonde, por incrível que pareça, é mais complicado. O projeto de uma casa, projeto de uma residência. Eu tenho aqui uma planta de uma residência bem tradicional mesmo. O que nós vamos fazer aqui? Olha,
eu vou dividir os circuitos. Imagina que eu já tenho as potências todas determinadas, tá? O que é importante eu pensar? Gente, quando você vê uma planta de uma residência, de um apartamento, tá? É importante você pensar, então, nesses critérios dessa aula. Você podia anotar aí e fazer um resumo. Por favor, alguém anota, faz um resumo e deixa nos comentários aqui, que eu vou fixar o seu comentário com um bom resumo dessa aula. No resumo, vocês vão ver, ó, vou voltar aqui os slides para a gente ver tudo de novo. Ó. Quais são os critérios quando a gente está em local de habitação? Eu tenho que separar. Primeiro, eu tenho que, se uma carga é maior que 10 amperes, eu tenho que deixar um circuito independente. Tá? Eu tenho que, se eu tenho o circuito que vai para as copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia, tal, eu tenho que deixar um circuito separado para eles, para essas áreas, beleza? O que mais? Se eu quiser reunir iluminação e tomadas, tem que ser em salas, ou escritórios, ou em halls, tá? E eu preciso ter mais do que um circuito de iluminação, mais do que um circuito de tomada, e limitado a 16 amperes, tá? São essas as regras, beleza? Com essas regras em mente, eu consigo dividir a minha instalação residencial. Então, resumo, tá nessas 3 regras para locais de habitação, tá? O que a gente faz? Primeira coisa que você tem que entender. Pense, gente. Pense e olhe para o seu projeto dessa forma. Olha para as áreas críticas, vamos chamar assim. Ah, mas o apartamento é desse tamanho. Tem áreas críticas. Tem varanda, tem área de serviço e tem cozinha. Por menor que o apartamento seja, tem cozinha, tem área de serviço e tem varandas. Então dá uma olhada geral e ao invés de ver o projeto desse jeito, você vai ver agora, depois dessa aula, você vai ver desse jeito, com o olho biônico aí e já com destaque para a área de serviço, para a cozinha e para as varandas. Por quê? Porque eu vou começar a dividir os circuitos, separar os circuitos pensando nessas áreas. Como aqui é muito grande, uma residência grande, eu poderia pensar um circuito para cozinhas e pontos de tomada. Tá? Um circuito para a área de serviço, de pontos de tomada. Um circuito para essa enorme varanda, pontos de tomada. Então, só aqui eu já tenho 3 circuitos. Marcelo, as tomadas da cozinha têm potências maiores. Também na varanda e também na área de serviço. Beleza. Dependendo da quantidade, eu vou precisar quebrar em 2. Tá? Então, eu tenho um circuito aqui na cozinha e tenho outro circuito na cozinha. Na área de serviço, eu poderia ter o 3º e o 4º. Tá? Na varanda eu poderia ter aqui talvez o 5º. Então veja que me ocupou já 5 circuitos. Só aquele item lá da norma. Só aquele item da norma. Tá? Circuitos de tomada. Beleza, e agora o que eu faço? Bom, agora eu posso planejar os outros circuitos de tomada. Por exemplo, eu poderia ter um circuito para a sala de estudo e a área de estar. Um circuito de tomada. Veja que aqui eu já considerei outros ambientes, né? Por quê? Coloquei 2 ambientes juntos. Por quê? Porque eles não são os ambientes críticos. Eles não são área de serviço, cozinha e lavanderia. Não são, tá? Então eu posso unir. Ah, vou colocar mais circuitos de tomada. Gente, olha só que interessante. Eu tenho 2 quartos, né? Vamos logo para a seção. Qual é a seção? Juntar iluminação e tomadas. Posso juntar? Pode. Qual é o contexto? Em projeto de locais de habitação. Beleza. Qual o critério? Tem que ter mais de um circuito de iluminação. Já atendi. Tem que ter mais de um circuito de tomada. Já atendi. Tem que ser no máximo 16 amperes. Beleza. Então, posso juntar esses 2 quartos, iluminação e tomada desses 2 quartos. Posso juntar? Posso. Desde que eu tenha cuidado dos 16 amperes. Beleza? Olha a aplicação daquele item lá. Na suíte master, eu posso juntar iluminação e tomadas? Posso. Vou fazer mais uma vez aquela regra, desde que eu não passe dos 16 amperes. Juntei iluminação e tomadas. Pode fazer isso? Pode. Tá? E agora o quarto 3, por exemplo, poderia fazer a unificação também? Poderia, se eu quisesse. Tá? Ou então eu vou fazer separado, vamos fazer diferente. Do quarto 3 eu não vou fazer não. Eu vou colocar quarto 3, iluminação, garagem, junto com o quarto 3, junto com esse banheiro aqui. Beleza? Pronto. Ah, e tomadas. Beleza, vou fazer tomadas da garagem, junto com a garagem, junto com o quarto, junto com esse banheiro aqui. Algo interessante é você ter cuidado. Tomadas do banheiro, tá? Eu vou fazer de vermelho aqui para você prestar atenção. Dentro do banheiro,
você tem tomadas de muita carga. Por quê? Chuveiro elétrico? Não, chuveiro elétrico eu estou excluindo já, porque eu já sei que chuveiro é um circuito só para ele. Mas aí no banheiro pode ter aquela tomada que fica na bancada, que provavelmente alguém pode querer ligar um secador de cabelo, uma carga de 1.500 watts, 2.000 watts. Então, o que é que eu tenho que lembrar nessa hora? Eu preciso na norma, se eu vou ter uma tomada ali que eu acredito que vai ligar uma carga maior, é importante eu prever ali, acima de 10 amperes, um circuito exclusivo. Mas um secador de cabelo, 1.500 watts em 220 volts, por exemplo, não vai dar 10 amperes. Se eu fazer o teste aqui, vamos colocar 1.500 watts dividido por 127. Vai dar 11 amperes. Então, cuidado. Olha que interessante. Um secador de cabelo de 1.500 watts, uma tomada aqui no banheiro, aqui de vermelho, tá? Que muito provavelmente vai ter um secador ligado virtualmente, lembra? Virtualmente dedicado. Se for no sudeste, 127 monofásico, vai exceder os 10 amperes. Então, é interessante eu fazer uma tomada exclusiva. Mas aqui no Nordeste, 1.500 watts, tá? Olha a conta, 1.500 watts dividido por 220 dá 6,8 amperes. Não passa dos 10 amperes, não passa. Eu já não preciso usar um circuito exclusivo. Então, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante os detalhes, tá? Então, dependendo da região do Brasil, vai ser prudente você prever um circuito exclusivo para o ponto de tomada que fica dentro do banheiro ou não. Ficou claro esse exemplo, né? Vamos continuar? Agora, o que é que falta aqui? Circuito de iluminação, já falei. Circuito de tomada, já falei. O que é que falta? Vamos pensar nos circuitos exclusivos, tá? Vamos pensar nos circuitos exclusivos para essa planta? O que é que eu teria de circuito exclusivo aqui, gente? Ó, onde é que tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado aqui, por exemplo, no closet tem um ar-condicionado. Nesse quarto tem um ar-condicionado. Aqui também tem um ar-condicionado. Nesse quarto tem um ar-condicionado. E na sala, por exemplo, tem um ar-condicionado. Tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 ar-condicionados. No escritório também tem um ar-condicionado. 6 circuitos, cada um para um ar-condicionado. Obrigatoriamente! Por quê? Porque eu estou num local de habitação, não tenho escolha, tem que estar exclusivo. O que mais que é exclusivo? Chuveiro elétrico. Aqui, ó, mais um circuito exclusivo, mais um circuito exclusivo. Chuveiros elétricos. Tá? Circuitos exclusivos. As antigas tomadas de uso exclusivo, né? Que na norma hoje não tem mais essa palavra, mas o conceito continua, tá bom? E aí com isso a gente colocou iluminação, tomadas e tomadas de uso específico, tomada de uso exclusivo. Então com isso a gente fez o levantamento completo, a divisão de circuitos completo desse projeto residencial, ok? Então, projeto elétrico na prática, cobrimos aqui uma residência, cobrimos o caso de um escritório, cobrimos até um caso aqui também citando um caso de um projeto industrial, né? Como é que você usaria a divisão de circuitos. Então, gente, nossa missão nessa aula está cumprida. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou desse tipo de aula, deixa um comentário aqui embaixo. É muito importante para mim ouvir o feedback de vocês. Para quem esteve comigo aí ao vivo durante a transmissão da aula, muito obrigado pela sua presença, pelo seu acompanhamento aqui do nosso conteúdo. Lembrando que se você quiser participar, entrar numa das turmas do curso Projeto Elétrico, basta você procurar o link que está na descrição desse vídeo e se cadastrar. Se tiver uma turma aberta, você vai direto para a turma. Se não tiver, você faz o seu cadastro e você aguarda receber nossas informações sobre as próximas turmas do curso Projeto Elétrico. Será um grande prazer ter você lá dentro do curso, dentro da família CPE, a família de empreendedores da área elétrica que já estão triplicando sua renda com projetos elétricos. Forte abraço para todos vocês. A gente se vê na próxima semana com mais Projeto Elétrico na Prática.